Oi pessoal, obrigado por se juntar a nós. Temos hoje uma bela mensagem para você. Mas antes gostaria de lembrá-lo, caso você possa nos ajudar financeiramente, entre no nosso site www.lpmchurch.ie e clique no botão doar. Obrigado e aproveite a mensagem. Eu quero agradecer ao meu Deus por essa oportunidade. Eu quero agradecer ao Senhor, quero agradecer ao pastor que me convidou, que confiou de eu estar aqui. É uma honra muito grande para mim e eu me alegro grandemente em poder falar da palavra de Deus. Amém? O pastor me convidou, né? Eu falei sim, né? De cara. E aí eu falei, oh meu Deus, o que eu vou falar? Porque tem alguns dias que Deus já tinha me dado uma palavra. Aí eu pensei, mas vai ser essa. Aí eu fiquei assim pensando e parece que não era mais aquela palavra. Eu falei, meu Deus, mas por quê? E eu falei, Senhor, fala comigo. É igual eu falei com o pastor, né? Quando Deus não fala com a gente na segunda, tudo bem. Na terça, ainda tem quarta, quinta e sexta. Na quinta você já começa a preocupar, né? Mas eu quero dizer que o Senhor falou uma palavra ao meu coração. E quando eu parei para pensar, Ele já tinha falado comigo essa palavra anteriormente. E eu não sei porquê, mas eu senti que um dia eu ia falar isso aqui na igreja. Amém? Então, eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias. No segundo livro de Reis. Amém? Capítulo 5, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Mantenha suas Bíblias aí na mão para a gente estar sempre abrindo, sempre lendo. Mesmo que vai passar o versículo ali, né? Mas é bom a gente estar folheando a Bíblia para ter um pouquinho mais de intimidade com os livros. Não é verdade? Segundo a Reis, capítulo 5, o versículo 1 e 2 diz assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Amém? Eu creio que muitos aqui conhecem a história de Naamã, né? Ele era o comandante do exército da Síria e ele era leproso. E o que mais, assim, toda essa história é uma história muito importante a respeito da cura dele, do que o Senhor fez na vida dele. Mas eu quero falar com vocês aqui hoje a respeito dessa menina. Eu quero falar com vocês a respeito dos propósitos que às vezes Deus tem da nossa vida e que Deus, Ele quer nos usar. Essa menina, ela foi levada cativa e talvez se fosse nós, né, se nós aqui a gente não vai ser preso porque nós somos um país livre, mas talvez se fosse nós estivéssemos pregando lá nos países do Oriente Médio, fosse preso, igual muitos cristãos, né, estão nessa situação lá hoje, nesse exato momento, a gente pensava, meu Deus, e agora o que aconteceu? E o que vai ser da minha vida? Mas Deus levou ela para lá e Ele tinha um propósito na vida dela. Ele queria usar ela para que, através da vida dela, Naamã viesse, né, ser curado da lepra. Ela falou, né, a respeito do profeta. Se ele conhecesse o profeta que tinha lá na minha terra. Mas a gente for parar para pensar, a gente vai imaginar assim, mas espera aí. A Bíblia fala que ela era uma menina. Ela era uma criança. E eu estava pesquisando sobre essa menina. Ela deveria ter aproximadamente de 8 a 12 anos, porque ela não era uma adolescente. Né? Então, Deus usou ela para, através dessa situação contrária que aconteceu na vida dela, Deus usou ela e ela foi lá para casa, né, servir lá na casa do comandante do exército da Síria, e através dela Deus operou uma cura na vida de Naamã, através da vida dela, que era uma criança. E eu quero dizer para você que se Deus usou aquela menina, Ele pode nos usar. Ele quer nos usar. Só que, às vezes, a gente pensa assim, mas Deus quer me usar?
mas eu sou tão pequeno, eu não sei nada, eu não sei falar, eu não sou ninguém, eu não tenho muito conhecimento da Bíblia, eu não faço nada lá na igreja, eu vou mesmo é só para participar do culto. Mas eu quero te alertar e te dizer uma coisa que talvez você vai ficar um pouco mais tranquilo. Não é só você que já teve esses pensamentos. Grandes homens da Bíblia também pensaram assim. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Êxodos, no capítulo 4, versículo 10 e 12. Êxodo, capítulo 4, versículo 10 e 12 diz assim, ó. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Aí o verso 12 diz assim, ó: Vai, pois, agora, e serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Moisés também, né, Deus tinha um chamado para ele, a gente sabe, ele tirou o povo do Egito, conduziu o povo, né, pelo deserto para a terra prometida. Mas quando ele viu que Deus tinha, né, algo na vida dele, não, mas espera aí, não, Senhor, eu não sei falar. E quantas vezes nós também não somos assim na igreja? Às vezes o pastor fala assim para a gente: ah, irmã, você podia dar a palavra dos dias. Ixi, nossa, pastor, eu não sei falar de jeito nenhum. Eu tenho até medo quando eu pego no microfone, eu não vou me sentir bem, eu vou gaguejar. Eu conheço um irmão que toda vez que ele vai ler a Bíblia, ele erra tudo. Mas ele vai. Mas ele lê. Ele começa a ler uma linha, ele pula para outra linha, ele fica tão nervoso, mas ele aceita a oportunidade. Eu quero te dizer que não é só você que pensa: ai, meu Deus, como que Deus vai me usar? Eu não sou boa para falar, eu não sou eloquente, eu não sei ficar lá na frente, né? Agora aqui na frente das câmeras, na frente das pessoas, e eu me sinto nervoso, e eu não sei o que fazer, mas eu quero te dizer, Deus quer te usar. E há um propósito de Deus na sua vida. O que é que ele falou para Moisés? Olha, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E se você está sentado aí no seu banco e pensa: ah, não, mas... Porque Moisés era Moisés, né? Mas eu não sei. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus vai colocar na sua boca as palavras, Deus vai colocar na sua boca a eloquência certa para fazer, para falar, para trabalhar, para fazer algo pela obra do Senhor. Mesmo Moisés, diz que o Moisés era gago, né? Porque ele fala que era pesado de língua. Eu lembrei aqui agora do irmãozinho lá da minha igreja em Anápolis, o nome dele é irmão Hélio. Ele era gago e ele dava uma oportunidade para ele quase não conseguia falar, e ficava lá meia hora tentando falar uma coisa. Mas aí ele descobriu uma coisa que ele sabia fazer. Mesmo que ele não fosse tão expert naquilo, ele sabia cantar, porque quando o gago canta, ele não gagueja. Então, dava uma oportunidade para ele, ele ia lá e cantava. Mas também tem outras pessoas que o Senhor chamou, e talvez você pense assim: ah, tá certo, mas eu não sei muito fazer nada, eu não sei muito da Bíblia, eu não conheço muito, eu sou uma pessoa tão simples, tão humilde. Mas Deus também chamou pessoas assim na Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 4, no versículo 18 e 19. Mateus 4, 18 e 19. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, Pedro e André, que lançavam as redes no mar porque eram pescadores. Quem foi Pedro? Quem aqui conhece a história de Pedro? É o best da vitória. Gente, Pedro, ele era um homem, às vezes, como nós. Tinha uma profissão simples, como muitas vezes nós temos. Ele era um pescador, e naquela época ser pescador não era assim, né? Das melhores profissões, que requeriam uma pessoa de extrema inteligência, né, e muita habilidade para falar, para se comunicar. E ele entrava lá no barco, ia lá para o mar, ficava tantos dias e pescava. Né? Ele era humilde, fazia um trabalho humilde, mas o Senhor teve uma grande obra na vida dele, e o Senhor o chamou.
Porque talvez se você que está sentado aí nesse banco também pensa, mas eu sou tão humilde, eu sou tão simples, eu não tenho o conhecimento necessário, eu não tenho o estudo necessário para isso. Mas saiba, Deus quer te usar. Deus tem uma obra para fazer através da sua vida. Você é importante para a obra de Deus. Mesmo que você seja simples, que você seja humilde, não tenha o estudo necessário, Deus quer te usar. E Ele quer falar através da sua vida. Mas também teve uma outra pessoa que Jesus chamou ele, e ele também deu uma desculpa para o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Juízes. No capítulo 6, o versículo 15. Obrigada. Amém? Juízes, capítulo 6, versículo 15. Eu abri, foi em Josué. Começa tudo com J, né? Amém. Juízes 6, 15. Diz assim, ó. E ele disse, ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Isso aí era Deus chamando Josué. Josué também foi um juiz, né? Depois que Moisés levou o povo e Josué atravessou o povo para a terra prometida. Vários juízes, eles meio que governavam o povo. E Gideão, ele foi um desses juízes. Mas quando o Senhor chamou ele, quando o Senhor falou com ele, ele falou, não, mas eu não. A minha tribo é a menor, e lá da casa do meu pai, então eu ainda sou o menor ainda. Dos menores, eu ainda sou o menor. Mas Deus tinha algo grande para fazer através da vida de Gideão. E Deus usou grandemente a vida de Gideão, mesmo ele sendo da menor tribo, sendo o menor da casa dele. E nem ele, eu creio, acreditando que ele poderia fazer algo. Nem ele mesmo, porque ele já de cara já deu essa desculpa, né? Porque se você se sente confiante, se você acha, não, vou sim, Senhor, me chama que eu vou. Nem ele mesmo acreditava nele. Mas o Senhor foi com Gideão e deu grande livramento ao povo de Israel através da vida dele. E ele foi juiz e julgou Israel por muito tempo. Mesmo sendo ele o menor da casa dele, mesmo sendo ele o menor, a tribo dele sendo a menor, Deus tinha algo para fazer na vida dele. Deus usou ele. Vamos abrir no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, é uma história muito, muito conhecida. No capítulo 16 e o versículo 7. Quando o povo pediu a Samuel um rei, aí Samuel, né, Deus ungiu a Saul, e Saul desagradou muito o coração de Deus, e Deus falou que ia pôr um novo rei sobre Israel. Então mandou ele lá na casa, né? Mandou ele na casa do pai de Davi para poder Deus mostrar para ele quem lá naquela casa que ia ser o rei. Então ele tinha muitos irmãos. Jessé tinha muitos filhos. E quando viu o profeta chegar e ficou sabendo do que se tratava, o que fez? Já trouxe logo o filho de 1,90 m. Porque esse aí tem todo o porte, toda a cara e todo tipo de ser rei. Só que o que Deus falou lá no versículo 7? 1 Samuel 16, no versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atente para a aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê o homem, não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E quem foi que Deus, lá na casa de Jessé, chamou e ungiu e mostrou para Samuel que seria o novo rei? Davi, né? Que estava lá. O Davi nem foi convidado para essa reunião de primeira, já vou falar para vocês. O profeta estava na casa dele, ninguém nem se preocupou em lá chamar ele.
Ele estava lá e ele era o menor, e ele estava lá cuidando das ovelhas, ninguém nem fez questão de chamar ele, porque ele era o menor, né? Ele tinha muitos filhos e todos eram grandes, porte atlético, perfeito para ser um rei. Mas Deus falou que ele não olha para a aparência. E eu quero dizer para você que Deus também, ele olha para você assim como ele olhou para Davi. E vê uma pessoa de grande valor, de grande importância, e ele quer usar a sua vida. Ele quer usar você, independente de você ser o menor aqui na igreja, independente de você achar que você não tem capacidade. Deus, ele tem um plano na sua vida. Não importa se você é pequeno, Deus tem um plano na vida dessas crianças. O Arthur está aqui, o Felipe, o Pedro deve estar por aí. Mas Deus tem um plano na vida deles. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Não é só você que pensou, não, mas não, na minha vida não. Não, eu não sou capaz. Mas você é capaz. Talvez você pense assim, não, eu acho que não, porque eu vou para a igreja, eu fico lá, mas eu não faço nada, e eu só fico prestando atenção, e muitas vezes eu não tenho coragem de falar nem com o pastor. Mas saiba, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias. Amém? No capítulo 1. Capítulo 1, versículos 5 e 6. É logo o início do livro de Jeremias. A gente vai ler aqui sobre a vocação de Jeremias. Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5 e 6, diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Eu estava vendo isso aqui, não é que Jeremias ele era uma criança, ele queria dizer que ele era novo. E talvez ele não tinha a bagagem necessária para ser um profeta que fosse falar com o povo e levar a palavra de Deus. Ele achava que ele não teria essa capacidade. Não, Senhor, logo eu nem sei falar. Assim como Moisés, né, também falou. Eu nem sei falar, e eu creio que esse nem sei falar dele que era mesmo um acanhamento, porque Moisés estava preocupado com a condição física dele, de realmente não ter eloquência para falar, porque ele não tinha boa dicção, a voz dele era problemática. Mas Jeremias, não, eu acho que era mesmo assim uma condição de, eu nem sei falar, era uma timidez talvez que ele tinha, mas o Senhor o usou e ele foi um grande profeta. Ele foi um grande profeta. Deus o usou grandemente. E Deus também quer usar você. E Deus também quer usar a sua vida. Mas como que Deus vai me usar? De que maneira? O que eu sei é tão pouco, o que eu sei é tão simples. Tem tão poucos anos, você pensa que eu me converti, eu quase não sei nada da Bíblia. Na verdade, eu quase não sei nada de Deus. Mas o pouco que você sabe, Deus vai fazer esse pouco virar muito. Ele vai aumentar esse pouco que você sabe. E Ele vai te dar conhecimento ainda maior em cima desse pouco que você pensa que você sabe. Eu quero que a gente abra aqui a nossa Bíblia no livro de Êxodos. Amém? Novamente. Livro de Êxodo, capítulo 31. O versículo 1 e 2. Você já deixa aberto aí, que daqui a pouquinho nós vamos abrir em Êxodo 36. Amém? Quando eu li a história desse homem na Bíblia, eu me encantei grandemente com essa história. Às vezes a gente lê a Bíblia e algumas coisas passam batido, você lê, está cansado, está com sono, não presta atenção. Mas um dia eu li essa história com muita atenção. Vai falar sobre a história de Bezalel. Disse o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus e de habilidade
e de inteligência e de conhecimento. Lá no capítulo 36, no versículo 1, diz assim, ó. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe. A Bíblia tem uns nomes difíceis de falar, né? Parece Irish. E todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. E lá no versículo 2 também fala assim, ó, e Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração impeliu-se a chegar à obra para fazê-lo. Bezalel, eu fiquei pensando sobre a história dele. Lá no meio de todo aquele povo de Israel, né, com certeza tinha muita gente que sabia fazer várias coisas, e ele sabia fazer lá ele era tipo assim, um arquiteto, um desenhista. Ele sabia fazer coisas especializadas, tipo escultura, obras em geral. Só que o que Deus chamou ele para fazer foi uma coisa jamais feita anteriormente. Ele foi chamado para ajudar na construção da arca, na construção de todos aqueles elementos, que anteriormente seriam colocados no templo, bem posteriormente, né? Que eles faziam a tenda lá no deserto. Ele foi chamado para fazer uma obra que jamais alguém tinha sido feita. E ele tinha, sim, uma certa habilidade. Ele tinha, sim, algum conhecimento. Ele sabia, sim, de alguma coisa. Mas o que a palavra de Deus diz? O Senhor o encheu do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento. Então, não menospreze aquele pouco que você sabe de Deus. Não menospreze aquele pouco que você sabe fazer aqui na igreja, porque Deus, Ele quer te encher de todo conhecimento, habilidade do Espírito Santo, de inteligência, para você fazer a obra do Senhor. Para você fazer algo aqui na sua igreja, para você fazer algo pela obra de Deus. Algo que talvez você nunca fez. Assim como Bezalel, você tem um pouquinho de conhecimento, mas Deus quer te encher demais. Ele quer te encher até você transbordar de conhecimento, de sabedoria, até um ponto que você não vai mais aguentar e vai ter que pôr isso para fora. Ele quer te encher. Não menospreze a você mesmo, aquilo que você sabe de Deus, aquilo que você sabe fazer, porque você é importante. Você é importante para a obra de Deus. Às vezes a gente pensa que talvez a gente não é nada, talvez a gente não sabe de nada. Ah, mas eu acho que nem o pastor me vê direito aqui nessa igreja. Eu acho que talvez nem ele não sabe de mim. Mas se disponha. Se disponha a fazer. Ah, vocês acham que era fácil aquela obra que Bezalel ia fazer? Era algo que o Senhor transmitiu a Moisés, como que era, o desenho era para ser assim, as dimensões eram para ser assim. Era uma coisa jamais feita. Não era fácil, mas Deus o capacitou. E Deus fez através da vida dele. E Deus quer fazer através da sua vida. Às vezes a gente se encontra assim, irmãos, numa situação, num momento em que você não sabe o que Deus quer para você, o que Deus quer para a sua vida, como que Deus vai te usar. Se Deus vai te usar, eu nem sei se Deus vai me usar para alguma coisa. Mas eu quero te dizer que sim. Eu quero te dizer que você está aqui não é à toa, como aquela menina que foi levada cativa. E parecia uma situação totalmente adversa, totalmente contrária. Mas Deus a usou. E se você está aqui é por um motivo. E eu quero contar para vocês um testemunho do meu motivo de estar aqui. Eu sempre vim aqui nessa igreja. Todo mundo me conhece, sabe? Eu sempre vim, sempre participei. Eu sempre participei de toda reunião de mulheres que tinha aqui. Muito difícil eu faltar uma. E eu não era daqui.
E o Renato sempre veio para participar, o Renato sempre colaborou aqui com o que a igreja precisasse, mas a gente não era daqui. Nossa igreja era em Atilone. E aí, estava muito difícil para a gente continuar lá em Atilone, era difícil para as crianças, era uma viagem todos os dias para ir para a igreja. E as crianças se cansavam, a gente se cansava. E chegou a um ponto assim que a gente viu o quanto estava difícil, porque nós já não podíamos mais, nós não participávamos mais da obra, nem das coisas da igreja, como gostaríamos de participar. Eu, principalmente, eu me sentia comigo mesma em relação a Deus, péssima com isso. Porque eu acreditava que aquilo que eu estava oferecendo para Deus era o quê? Minha ida na igreja no domingo. E eu até falei para o meu pastor, quando a gente conversou com ele, a gente era o crente domingueiro, mas se acontecesse alguma coisa no domingo, nem crente domingueiro a gente conseguia ser. Porque a gente não conseguia ir na igreja. E aí eu comecei a orar. E a gente já tinha pensado um ano anterior de ficar aqui, mas a gente decidiu continuar lá e foi ficando. Até que chegou o começo desse ano e a gente realmente começou a colocar isso mais fundo no coração, né, de realmente vir para cá. E eu falo assim que eu usei todo o meu complexo de Gideão. Não sei se vocês sabem, mas o Senhor mandou Gideão para lutar com o povo. Aí ele falou assim, olha, se o Senhor for comigo, me desculpa, Deus, mas eu vou falar assim, ó, eu vou colocar tipo uma esponja aqui. Amanhã cedo a esponja vai estar cheia de orvalho e em volta vai estar seca. Se tiver assim, é porque o Senhor é comigo. Tá bom. Amanheceu no outro dia, estava do jeitinho que ele falou. Aí ele falou assim, Senhor, mas não é, Senhor, não me leve a mal, mas amanhã, se a esponja que estiver seca e em volta tiver orvalho, é porque o Senhor é comigo. E eu fiz isso tudo com Deus. Falei, Senhor, se for assim. Aí foi daquele jeito. Senhor, mas se o Senhor fizer assim, foi. Não, mas se o Renato falar assim, eu também joguei para ele, que ele é meu marido, ele tem que assumir um pouco das responsabilidades também, né? E eu fiz de tudo, até que eu falei, realmente é a hora, é o momento, e Deus quer que a gente vá para lá. E cheguei aqui. Só que, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu cheguei aqui, eu sempre amei essa igreja. Eu sempre amei as pessoas daqui. Eu sempre falava que, para amar o pastor Pedro e a pastora Ana Paula, só precisa 5 minutos com eles. E você já ama. Porque eles eram incríveis. Era o que eu falava para as pessoas antes de ser daqui. Mas aí eu passei a vir para cá e a congregar aqui, né, toda semana e ficar aqui na igreja. E aí eu comecei a pensar. Falei, meu Deus, qual que é o propósito do Senhor na minha vida nesse lugar? E eu comecei a entrar em vários conflitos comigo mesma a respeito do que Deus queria para mim. Deixa eu respirar um pouco, que eu sempre me emociono. Mas eu vou me controlar. E aí eu peguei e comecei a pensar assim, Senhor, é tudo tão diferente para mim, porque, na verdade, eu já ouvi isso de algumas pessoas, eu creio que não aqui dessa igreja, de outros lugares, que veio do Brasil, chegou aqui na Irlanda, e a igreja é tão diferente. É tão diferente da minha igreja no Brasil, é tão diferente da igreja que eu tinha costume, é tão diferente de tudo. E o que Deus quer com a minha vida nesse lugar? E eu comecei a pensar isso, porque toda a vida, eu sempre fui crente, mas com 13 anos, eu fui para essa igreja que eu saí e eu vim para cá, para a Irlanda. Desde os meus 13 anos, eu era dessa igreja. Era a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, para quem conhece. E a minha igreja, ela tem um sistema bem diferente. Quem conhece sabe que Igreja Assembleia de Deus é bem diferente de igreja Luz para os Povos, Comunidade, Fonte da Vida. Eu digo, irmãos, diferente é a liturgia do culto, às vezes, algumas coisas. Porque a igreja é de Deus. E eu comecei a pensar muito nisso. Aí eu ficava assim comigo, assim, Senhor, mas são 23 anos de Assembleia de Deus. Não façam as contas,
Eu fui para lá com 13. Eu falei, Senhor, são 23 anos de Assembleia de Deus. É muito difícil para mim. Uma pessoa que ama tanto os hinos da harpa igual eu amo, nunca mais cantar os hinos da harpa. Meu Deus, não sei se eu vou aguentar, mas eu vim. Aí um dia, na reunião dos grupos pequenos, o pastor Pedro não acredita que me falou que gostava dos hinos da harpa. Eu fiquei, oi? Como assim? Eu não gosto de todos, mas tem muitos que eu gosto. Eu falei, oi? Falei, oh meu Deus, começou a melhorar um pouquinho. Mas isso é só para descontrair vocês, irmãos. E eu comecei a pensar seriamente sobre isso. O porquê de eu estar aqui, o que Deus queria fazer comigo, aqui nesse lugar. Um dia eu até falei para o Renato, que as pessoas aqui nem me conhecem, nem sabia quem que eu era na igreja, nem sabia como que eu era como serva de Deus, e o Renato falou assim para mim que não, que muitas pessoas já falou para ele a respeito de mim e a respeito de como eu sou uma serva de Deus. E o que estava acontecendo era porque eu não sabia qual que era o propósito de Deus na minha vida aqui nesse lugar. E eu ficava com isso, meu Deus, mas são 23 anos de Assembleia de Deus. O que eu vou fazer nessa igreja? Eu não conheço os louvor direito. Eu nem gosto muito de louvor. Meu Deus, me ajuda. Mas Deus ajuda. Você sabe aonde? Aqui, ó. Um dia eu estava sentada lá em casa, no meu sofá, fazendo a minha leitura diária da Bíblia. E aí eu li um negócio e falei, oi, como assim? Voltei de novo. Olha o que Deus falou comigo. 1 Coríntios 3, no capítulo 3, o versículo 3 a 9. Diz assim, olha, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem creste, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Irmãos, eu quero glorificar a Deus, porque Deus, Ele fala conosco. Mesmo que você esteja sentado aí no seu banco, não sabendo qual o seu propósito aqui nessa igreja, qual o seu propósito no reino de Deus, Deus tem um propósito na sua vida, e Ele quer fazer algo através de você. E quando eu li essa palavra, o Senhor falou tremendamente comigo. Não era porque eu era da Assembleia de Deus, não é luz para os povos, não é comunidade, não é fonte da vida, é Deus. Eu estive lá na Assembleia, sim, por 23 anos, estou aqui hoje, mas não é a luz para os povos, não é a Assembleia, não é a sua igreja do Brasil, é Deus. É por Deus que você está aqui. A Assembleia de Deus plantou muita coisa no meu coração, sim. Eu glorifico a Deus, mas ela foi um instrumento de Deus. Na verdade, não foi a Assembleia de Deus que plantou isso no meu coração. E não é a luz para os povos que está plantando no seu. É Deus. É Deus que está plantando no seu coração. E eu comecei a pensar, Deus, há um propósito para mim estar nesse lugar. E eu tenho visto os propósitos de Deus na minha vida aqui nesse lugar. Eu creio que Deus tem algo na minha vida. Eu creio que eu posso fazer algo nesse lugar. Eu quero fazer algo. Eu quero me dispor. Então, quando a gente começa a pensar assim, eu fiquei muito triste, porque Deus falou assim para mim, olha, quem pois alguém diz, né? Quando pois alguém diz, eu sou de Paulo e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens?
Não é assim que sois carnais, andando segundo os homens? Porque eu comecei a pensar, não, meu Deus, mas não é assim que eu sou, não é assim que eu era, não é assim que eu fui ensinada. Né? O meu sistema era outro, meu sistema de culto era outro, era tudo outro. Mas eu estava pensando carnalmente. Porque é Deus, e é por Deus, e é para Deus. E Ele quer me usar. E isso era uma barreira muito grande, porque eu chegava aqui na igreja e não conseguia nem cantar os hinos. Primeiro que eu não conhecia, muitos eu não conheço até hoje. Mas não é porque eu não conheço hinos, não, irmãos. É porque eu não sou a pessoa que ouve muito hino de louvor, então não conheço muitos. Mas agora eu estou até ouvindo, né, Ana Vitória? Esses dias ela chegou lá na cozinha e falou, nossa, você está ouvindo tal coisa aí? Você mesma? Isso era um empecilho na minha vida. Isso estava me impedindo de muitas coisas. Isso estava me impedindo de muitas coisas. Não deixa que esses pensamentos, outros pensamentos, impeçam você. Porque você é importante para Deus. Deus tem algo para fazer na sua vida aqui nesse lugar. Mas talvez você vai pensar assim, mas vocês já repararam que lá na igreja do pastor Pedro, eles mexem tanto com esse negócio de inglês? Eu não sei falar inglês. Vai ter o Impact Ireland agora, né? Aí eu falei assim para a Vitória. Falei, Vitória, talvez você podia ir, né, no Kids Club todos os dias para ajudar o pastor. Eu, tia? Para fazer o quê? Eu nem sei falar inglês. Eu falei, uai, Vitória, mas você não precisa falar inglês, não. Você pode ajudar o pastor, ajuda a olhar as crianças, ajuda com o lanche, ajuda com alguma coisa. Né? Sem contar que escuta inglês, vai afinando o ouvido. Então, talvez você também está sentado aí pensando, mas o pastor lá na igreja mexe tanto com esse negócio de inglês, mas eu não falo inglês. Né? Esse Impact Ireland mesmo eu não vou ajudar em nada, porque eu não falo inglês, o negócio parece que vai ser todo em inglês. Mas Deus quer te usar de alguma maneira nesse Impact Ireland. Mesmo que você faça alguma coisa na cozinha, mesmo que você sirva as pessoas de alguma forma, mesmo que depois que todo mundo for embora, você venha com alguém aqui e ajude a limpar a igreja para o outro dia. Porque servir a Deus também são essas pequenas coisas. Servir a Deus também não é só ficar aqui na frente. Servir a Deus também tem muitas coisas por trás. Então você vai falar assim para mim, eu sei, eu até vou ajudar, mas eu vou falar uma coisa. Eu já estou aqui na Irlanda tem 300 anos e ainda não aprendi nada. Nunca saí do How are you? Você nunca saiu do How are you e acha que nunca vai sair? Ok, tudo bem. Mas você sabe que a nossa comunidade brasileira aqui em Roscommon, na Irlanda, é muito grande. E você fala português. E a nossa comunidade brasileira também. Então, se de todas as maneiras você achar que não, eu nunca vou aprender inglês e eu não aprendi, Deus quer te usar na sua comunidade brasileira. Porque lá no seu serviço todo mundo fala português, você não trabalha no serviço onde as pessoas falam inglês, porque tem muito brasileiro aqui que trabalha só com brasileiro, né? Por isso que tem dificuldade da gente aprender a falar inglês. Então, Deus quer te usar no meio da sua comunidade. Há muitas pessoas para ser ganhas aqui em Roscommon. Há muitas pessoas na Irlanda que falam português, a sua língua, para ser ganha. E mesmo que você não fale inglês, Deus pode te usar no meio da sua comunidade brasileira. Aqui na Irlanda, aqui em Roscommon. Deus, Ele quer te usar. Você precisa ter o coração disposto para Deus te usar. Abrir a porta do seu coração e dizer, Senhor, me usa. Aqui no livro de Esdras, vamos abrir lá em Esdras 7, no capítulo 7, versículo 10. Diz assim. Esdras 7, 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quando o Senhor, chamou Esdras para essa obra, não era uma obra fácil. O povo estava cativo lá na Babilônia e o rei deixou eles ir para reconstruir o templo. E o povo de Israel era um povo que estava bem difícil de lidar.
A obra que ele ia fazer não era uma obra muito fácil. A obra de reconstrução do templo não seria uma coisa assim simples ou de poucos dias, poucas semanas. Mas a palavra de Deus fala que ele tinha um coração disposto. E o Senhor fez grande obra através da vida de Esdras na reconstrução do templo. E o Senhor usou a vida dele. Porque ele tinha o coração disposto. Então, talvez é isso que está faltando em nós. Porque desculpas nós temos muitas. 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 Quantas vezes eu já não quis deixar de vir para a igreja por causa dos meninos? Por causa do Pedro e do Arthur. Gente, quem tem filho aqui sabe, né, Pri? É uma guerra até você arrumar esses meninos e estar aqui na igreja na hora do culto, viu? E você arruma, e o menino chora por isso, e chora por aquilo, e você fala, ai meu Deus, hoje eu não vou não. Várias coisas. Eu não vou porque eu estou doente, eu não vou por isso, eu não vou por aquilo. Eu tenho uma coisa assim que Deus fez comigo que eu achei maravilhoso. Eu contei, até acho que eu contei para a Ana Vitória. Um dia eu estava tão cansada, o Renato já tinha vindo para a igreja, e ele falou, você vai? Aí como é que eu falo? Vamos ver. Se eu falar vamos ver, porque vamos ver, né? É mais para não do que para sim. E aí eu pensei, aí eu já estava bem atrasada. Eu já estava bem em cima da hora, aí banhei os meninos e vesti pijama neles. Sinal que eu não ia vir, né? Que eu não ia trazer eles de pijama. E fui tomar banho, e a Vitória arrumando. Aí, a hora que eu estava tomando banho, Deus falou assim comigo, o pastor vai te dar uma oportunidade hoje no culto. Gente, Deus falou desse jeitinho comigo. E eu fiquei com aquele negócio dentro de mim. Quando eu cheguei aqui, o pastor falou assim para mim, Efigênia, você pode fazer o Church News hoje? Como que fala? Church News, né? Foi a primeira oportunidade que ele me deu para fazer alguma coisa aqui. Eu estou dizendo aqui, na frente. Era para me falar Church News. E eu fiquei tão feliz com Deus, porque Deus falou para mim que Ele ia me dar essa oportunidade. E por isso eu tomei banho tão rápido, vesti roupa e vim. E quando eu cheguei aqui, eu entrei, quando eu vim até aqui no meio, o pastor vinha daqui e me encontrou no meio. Ele mostrou o papel assim para mim, eu falei, o que é isso? Aí ele ficou assim com o papel, ele disse, você pode fazer o Church News hoje? E eu fiz o Church News naquele dia. Então, vamos deixar de lado as nossas desculpas, a nossa pequenez, nós somos crianças, nós somos humildes, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei da Bíblia, eu não sei fazer nada. E vamos nos deixar ser usados por Deus. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia, em Isaías. Irmãos, é o último, tá? A Vitória, você vai citar a Bíblia toda. Isaías 6:8 diz assim, ó. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, quem está dizendo isso é Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. O que está faltando para nós, como servos de Deus, é dizer para o Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, não é só envia-me a mim para Moçambique, junto com o bispo, o dia que ele vinha, para nós lá entregar as coisas, não. Envia-me a mim é para eu fazer alguma coisa essa semana no Impact Ireland, é para eu fazer alguma coisa na minha igreja. Vocês acham que a missão do profeta Isaías era uma coisa fácil para ele dizer, ixi, essa aí está no papo. Estou eu aqui, Senhor. Para ser profeta no meio de um povo que já estava vivendo uma apostasia muito grande, já tinha passado por diversos reis, e cada um pior do que o outro, e o povo se apostasando cada vez mais de Deus e da fé, e adorando a outros deuses, e o povo estava realmente em pecado, e a nação de Israel, irmãos, estava vivendo momentos horríveis, em questão de fé, de adoração, de servir a Deus. Não seria para Isaías uma coisa fácil.
Não seria para ele uma tarefa simples. Mas nem por isso ele falou para o Senhor, não, Senhor, envia lá o outro lá, que ele é, assim, em termos de profeta, ele é mais experiente que eu. Em termos de lidar com gente, assim, ele tem mais experiência do que eu. Não. Ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o que está faltando em nós, como servos de Deus, é deixar de lado as desculpas, olhar para as situações nas quais o Senhor nos colocou e ver qual é a oportunidade que Deus quer nos dar através dessa situação para nos usar. Se você está aqui na igreja, é por algum motivo. Se você sabe alguma coisa, é por algum motivo. Deus quer te usar. O Leonardo sabe mexer com computador, né? E Deus tem usado ele aqui na igreja com isso. Ele é um novo convertido, né, Leonardo? Mas Deus já tem usado ele. Mas computador? O que isso tem a ver com Deus? Isso tem a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus? Mas Deus está usando ele através das coisas que ele faz no computador, né? Pessoas têm sido alcançadas, a palavra de Deus tem sido levada. E através de uma coisa que aparentemente não tem nada a ver. Né? A profissão dele aparentemente não tem nada a ver. Mas quando você quer fazer algo para Deus, tudo tem a ver. Quando você tem um coração disposto a fazer algo para o Senhor, tudo tem a ver. Não importa que você não fale inglês. E também não importa que o seu inglês seja ruim. Não importa. Porque Deus... Amém, Cris? Amém. Deus vai nos dar as palavras de sabedoria no momento certo. Deus vai nos ensinar o que falar no momento exato. Vocês acham que aquela menina, uma criança, na época lá de Naamã, ele era o comandante do exército. Ele não era lá um capitão de 100, capitão de 1000, capitão de 10.000, não. Ele era o chefe. Era o ministro do exército, né? Vamos dizer assim. E aquela menina foi usada para falar com ele. Mas imagina a situação dela, de escrava, de criança, dentro da cativa, na casa de quem buscou ela, de quem levou ela cativa. Um alto comandante do exército, né, o chefe maior do exército. Aquela situação dela não era nada favorável. Mas Deus a usou. E quando ela viu, né, o seu opressor, que a levou cativa, na situação que ele estava, leproso, e naquela época, lepra era uma doença que a sociedade, as pessoas tinham assim, um nojo muito grande, e a pessoa ficar daquele jeito, daquela situação, e ele era colocado excluído. No meio do povo de Israel, ele nem poderia ficar no meio do povo. Mas como ele não era do povo de Israel, ele ainda era o comandante, mas com certeza era uma situação difícil. E ela viu em tudo aquilo uma oportunidade. Mesmo sendo uma criança, mesmo sendo pequena, criança, mulher, cativa, escrava, dentro daquela casa, mas nada disso foi empecilho para que ela, de alguma forma, levasse a palavra de Deus, para ela fazer algo. Então, nessa noite, o que eu quero deixar para vocês, o que eu quero falar a cada um de vocês, é que não deixe que as circunstâncias, que coisas nenhuma impeçam você de fazer algo para o Senhor. Seja como o profeta Isaías. Diga, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, eu não sei mesmo falar não, mas eu vou falar uma coisa. Eu sou especialista em pintura e se o pastor for reformar a igreja, eu quero ajudar, eu quero pintar, eu quero fazer. E eu sou boa demais para fazer bolo, e eu vou fazer alguma coisa para o lanchinho das crianças, e eu vou fazer uma janta para os irmãos que vai ter que jantar aqui todos os dias que tiver o Impact Ireland, e eu vou fazer alguma coisa. De alguma forma. Não importa, irmão, a nossa pequenez. Não importa, Deus vai te usar. Deus quer te usar. Se deixe ser usado por Deus. Diga sim. Diga, eis-me aqui. Diga, Senhor, eu estou aqui. Faça em mim o teu querer. Eu quero ser usado. Eu quero ser um instrumento. Eu quero ser usado por Deus, irmãos. Eu quero estar na presença de Deus.
por todas as dificuldades, por todos os problemas. Não importa o que aconteça. Eu quero estar na presença de Deus, eu quero fazer algo para Deus. Irmãos, é muito ruim a gente ir para a igreja, sentar, levantar e ir embora. E se contentar com isso. Não é para isso que Deus te chamou. Ele não te chamou para sentar na igreja. Ele não te chamou para descontar um pouco dos seus pecados aqui sábado à noite e só voltar no outro sábado. Não foi para isso que Ele me chamou. Não foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para mais. Ele te chamou para fazer mais. Ele quer fazer mais. Na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Amém? Vamos glorificar o Senhor nessa noite. Ore ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos, sentado aí mesmo onde você está. Deus sabe. Deus sabe o que passa no seu coração, o que passa na sua mente, o que às vezes a gente pensa a respeito da igreja, a respeito da gente, a respeito da obra. E muitas vezes, irmãos, o inimigo é que tenta colocar na nossa mente essa incapacidade, esse desmerecimento que a gente tem de nós mesmos. Mas, nesse momento, eu quero que você feche seus olhos e ore ao Senhor e peça a Deus, para Deus te dar um coração disposto, para você e eu abandonarmos nesse momento as desculpas, seja o cansaço, porque a gente chega muito cansado. Irmãos, eu tenho chegado tão cansado em casa, tão cansado, que às vezes eu começo a ler a Bíblia, eu tenho que parar e deixar para ler depois. A hora que eu descansar um pouco, porque eu percebo que eu já não estou mais nem prestando atenção. Mas que isso também não seja um empecilho para eu ler a Bíblia. Que isso também não seja um empecilho para eu buscar a Deus. Que nada seja empecilho para você buscar o Senhor. Que nada seja empecilho para você fazer algo pela obra de Deus. Se disponha, vá ao pastor, ao irmão da igreja. Também não espere alguém te chamar. Também não espere alguém te dizer. Se disponha, faça, olha, veja o que precisa ser feito. E diga, eis-me aqui, eu vou fazer. Me usa, Senhor.